Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Mentes que Brilham. E como você já sabe, o nosso foco é neurodivergência. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero convidar você, que ainda não é seguidor do nosso canal. Corre lá para as nossas redes sociais, ative todas as notificações para receber esse conteúdo que tem feito tanta diferença na vida das pessoas. E hoje tenho o prazer e a honra de receber aqui conosco Elian Rezende Barbieri. Seja bem-vindo, Elian. Muito obrigado. E como a gente tem sempre falado na questão do autismo adulto, com o Elian acho que foi um pouco diferente, Elian. A gente tem conversado aí um pouco sobre isso. Geralmente, vamos falar assim, as pessoas que nós temos recebido, e também como no meu caso, nós fomos atrás de suspeitas do que as pessoas falavam para ir buscar o diagnóstico. No seu caso foi diferente, certo? Foi. No meu caso, meu diagnóstico veio muito por acaso, assim. Foi quase um acidente de percurso, porque à época nós não desconfiávamos de nada, né? E daí nisso eu comecei a cursar psicologia. E daí a minha mãe, que é neuropsicóloga, ela quis aplicar os testes em mim, né? Antes que eu tomasse conhecimento acerca dos testes, como funciona tudo, para já verificar, né, se eu tinha algum TDAH, alguma coisa assim, que era a principal suspeita dela, já que por mais que eu não tivesse muitos sinais, ela achava que eu era meio esquisito, que eu era meio estranho, né, como ela gosta de dizer. E daí nisso ela achou que ia identificar um TDAH, alguma coisa assim. Só que daí nisso, ao longo do processo de testagem, ela foi vendo que o negócio era autismo mesmo e que ela não desconfiava de nada, tudo. Foi um choque para ela, assim, maior até do que foi para mim. E daí nisso ela procurou saber também com outras pessoas que me conheciam e elas confirmaram isso, até desconfiavam que a minha mãe escondia esse meu diagnóstico, né? Isso escondia que eu era autista, porque já era complicado, né? Ela já tem dois filhos autistas já, então. Mas no fim das contas, não, a gente nem desconfiava. Justamente porque, como eu tenho um nível de suporte menor que Uhum. os meus irmãos, e como eu mascarei mais ao longo dos anos, acaba que eu ficava meio que oculto ali, né? Acabava que o meu desenvolvimento acabava ofuscando o meu diagnóstico em meio a tantos autistas lá em casa. Uhum. Você acha também que essa questão, Elian, de você já crescer nesse ambiente e ter, igual você colocou, foco mais de suporte nos seus irmãos, isso para você acabou vindo como se fosse uma rotina ou como se fosse algo normal, até chegar nesse ponto do diagnóstico. Sim, eu penso que se eu tivesse numa família mais típica, com irmãos típicos, ou que tivessem outros tipos de neurodivergência que não o autismo, aí eu penso que ficaria mais evidente. Ficaria mais evidente. Possivelmente eu teria descoberto antes, né? Talvez. Nunca se sabe. Entendi. E como é que foi para você isso, Elian? Porque a gente tem conversado com algumas pessoas, alguns, no primeiro momento, recebe a questão do impacto, passa pela questão do luto, até a questão da autoaceitação. Aí, como é que foi isso para você após essa surpresa e não surpresa? Uhum. Bom, para mim todo esse processo ele foi bem rápido até. Eu creio que eu consegui assimilar com uma relativa facilidade, mas ao mesmo tempo eu tive que realmente me aceitar e me reacostumar com isso, porque isso era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu nunca até então tinha me rotulado realmente como a pessoa autista, né, como neurodivergente nesse sentido. Uhum. Então eu tive que daí me acostumar, né? Eu tive que me adaptar de que não, eu sempre fui isso mesmo, né? E isso até explica muita coisa na minha vida e bola pra frente. Quando do diagnóstico, né?
Quando você olha para trás e começa a fazer os comparativos, o que que mais era acentuado e o que mais chamava atenção para você? Eu creio que duas coisas principais, né? Uma é o problema que eu tenho com barulho, sempre tive, desde criança, né? O famoso transtorno de processamento sensorial. Sempre tive muito problema com barulho, com música alta, com fogos, com coisas assim. E o outro também são as minhas dificuldades sociais tremendas, né? Eu sempre tive muitas dificuldades sociais e já houveram momentos da minha vida em que eu me esforcei muito para Uhum. aprender, eu me esforcei muito para desenvolver, né, essa área, mas daí eu percebi que no que eu desenvolvia isso, as outras áreas da minha vida ficavam em xeque, daí ficavam. Descompensava do outro Aham. lado. Daí nisso, creio que isso é o que ficava mais evidente, assim, em mim, analisando hoje em dia. Que legal. E um detalhe, gente, que eu acabei assim, esquecendo de falar no começo, o Elian também foi um dos motivos aí da minha esposa utilizar o Elian como exemplo para poder chegar em mim. Então isso foi algo, uma coincidência que veio aí para que contribuiu positivamente para nós em todos os sentidos, porque era engraçado que ela chegava em casa e falava, o Liam fez isso, você também faz, o Liam faz isso, você também faz. Eu falei, agora não tem escapatória, mas eu acabei protelando isso aí por um bom tempo. E para você agora, Eliane, como é que está sendo essa fase porque assim, agora a perspectiva da família era uma, aí agora somando mais o Elian, muda todo o ambiente. Como que está sendo isso agora para você? Eu creio que a família, como família, a gente sempre lidou muito bem com isso, sabe? Porque a gente sempre procurou respeitar as diferenças um do outro e ali dentro. E agora não é diferente, né? Porque desde criança eu já tinha, né? Eu já apresentava essas diferenças e a gente sempre foi muito conciliador, a gente sempre foi muito tolerante, a gente sempre teve muita paciência um com o outro, né? Até porque a minha mãe ela tem um pouco de fenótipo também, né? Para ter tido só filhos autistas, ela mesma acredita que tem alguma coisa, mas faz parte. Daí por causa disso, a gente sempre foi mais tolerante, mais adaptado a essa realidade. Uhum. Você crê, Lana, que a questão Eliana, a questão o ambiente familiar, a questão do autoconhecimento, a questão do suporte familiar faz hoje toda a diferença para que a gente consiga se desenvolver, continuar se desenvolvendo e ter uma qualidade de vida muito melhor? Com certeza, com certeza, porque sem esse suporte assim mínimo, realmente as minhas condições hoje seriam outras, né? Tudo seria bem mais difícil para mim, o desgaste tanto físico quanto mental para tudo seria consideravelmente maior, né? O que eu percebo com o suporte da família é que eu acabo tendo daí mais tempo e energia para focar naquilo que eu gosto, sabe? Para focar naquilo que eu consigo me desenvolver bem, porque eu tenho muitas áreas de interesse, né? Eu tenho muitos hiperfocos e eu sinto que agora eu consigo me desenvolver melhor em todos eles. Que legal, que bacana. E como é que está hoje a sua rotina, Eliane? Em função de toda a questão das hipersensibilidades, como é que você hoje consegue programar a sua rotina para diminuir esse efeito da regulação? Uma coisa que eu uso são protetores auriculares, né? Geralmente eu tenho usado com bastante frequência hoje em dia, né? Inclusive eu tô com eles aqui, inclusive. São Legal. bem simplesinho, né? De borracha mesmo. Aham. Disfarça bem, inclusive, na orelha, assim, às vezes nem percebe que. Parece que é um fone de ouvido. Uhum, mas às vezes nem dá para perceber que eu tô com ele, que ele é muito discreto. Legal. E ele por si só já abafa bastante coisa. Eu continuo escutando normalmente, mas pelo menos esse. Aham. Não sei explicar, né? O aspecto mais estridente do som acaba sendo cortado daí, né? Fica Uhum. mais abafado, bem mais confortável para mim. Outra coisa também é evitar ao máximo que eu puder
situações sociais que envolvam muito movimento, sabe? Que envolvam muita gente. O máximo que eu posso evitar daí, a gente está evitando. Legal. Com relação, Elian, por exemplo, a aceitação, não sei se mudou para você ou não, a questão da maneira como as pessoas te veem e a maneira como o ambiente por onde você transaciona te vê. Isso mudou ou continua a mesma coisa? Ou você começa a perceber que os olhares são outros? Eu penso que na família deu uma melhorada, sabe? Eu sinto que no meu contexto familiar a coisa melhorou. Agora, fora do contexto familiar, eu sinto que ou tá a mesma coisa, ou às vezes, sei lá, às vezes tá até pior, porque mesmo agora que eu tenho uma justificativa para as pessoas terem um pouco mais de paciência, serem um pouco mais tolerantes, parece que mesmo assim elas não dão muita bola para isso. Uhum. Pelo contrário, muitas vezes, até quando eu caminho com um cordão, sabe? Cordão do girassol, eu penso que, como eu posso dizer, as pessoas ficam mais na defensiva do que Do, qualquer outra coisa. do que o próprio o acolhimento. Uhum. Entendi. Então, por esse lado, infelizmente, não melhorou muito. Tá. Você colocou aí seus hiperfocos, Eliane. Quais são os principais aí, como curiosidade? São vários, assim, porque por mais que eu não seja. Todo mundo deve achar que eu não sou uma pessoa muito ativa, já que eu não gosto de festa, eu não vou em festa, quase não participo de evento, eu quase não participo de nada, assim. As pessoas devem achar que sei lá, que eu sou meio letárgico, meio inativo, assim. Mas na minha cabeça é completamente o oposto, assim. A minha cabeça é muito hiperativa. Porque eu tenho muitos hiperfocos, eu gosto de muita coisa, qualquer coisa nova, assim, que desperta o meu interesse, às vezes eu fico vendo e pesquisando até esgotar, né? Eu gosto muito, por exemplo, de história, de geografia, de teologia, Legal, desde criança, legal. de política desde criança também. Eu era um moleque de 14 anos que já queria discutir política, isso é uma coisa muito esquisita, mas e também, nossa, muitas outras coisas. Questão de idiomas também. Legal. Eu já falo em torno de 5 idiomas, assim, com um pouco de De fluência. influência. Então, eu gosto muito dessa área de idiomas, de linguagem, de entender como a linguagem funciona. Eu também gosto de ciência da computação. É uma área que eu também pesquiso bastante, eu acho muito fascinante. Psicologia, né? Não à toa que eu estou cursando psicologia agora. E biologia, eu gosto muito de acompanhar biologia nas redes sociais, as curiosidades acerca dos animais, acerca da natureza e dentre outras áreas Que que eu não legal. mencionei. E como é que entrou a psicologia na sua vida? Porque ela veio antes do diagnóstico. Qual que foi a busca, Elian, pela psicologia? Olha, provavelmente pelo fato de que eu já tinha um curso superior antes de arquitetura, né? Uhum. Eu me formei em arquitetura, mas infelizmente eu não consegui me encontrar na profissão, né? E eu não consegui encontrar nem emprego na cidade, né? Como eu havia me capacitado demais, entre aspas, né? Porque eu havia mal terminei a faculdade, já fui fazer logo 2 pós-graduação. Algumas empresas assim me consideravam muito qualificado, né? Por mais que eu não tivesse experiência de trabalho, era tido como muito qualificado e parece que não servia. Então eu não me encontrei muito na arquitetura, né? E pensei, né? Acho que a psicologia talvez seria mais fácil, né? Até porque já tem a minha mãe, que tem um pouco mais de experiência, Uhum. tudo. Então foi mais por isso que eu acabei indo para essa área, né? E também porque eu sempre gostei de autoconhecimento, de filosofia, eu Legal. sempre quis me entender o mundo à minha volta, né? Lidar com esse aspecto menos aparente das pessoas, e coisas assim. Isso para você, depois do diagnóstico, fez mais sentido ainda e te ajudou a evoluir mais ainda na questão do autoconhecimento? Creio eu que sim, né? Creio eu que sim, porque querendo ou não, foi.
foi uma coisa fantástica para o meu autoconhecimento, porque daí eu comecei a modular melhor a minha rotina, de forma que eu tenho muito mais energia agora para os meus hiperfocos, né? Para as coisas em que eu sei que eu posso me desenvolver bem, que eu sei que eu posso me desenvolver melhor. Então, ajudou muito nesse processo de autoconhecimento. Bacana, Eliane. Pegando um gancho disso que você colocou, Eliane, hoje, como é que você vê o avanço ou não avanço quando o tema ainda é a questão do autismo na fase adulta, a questão da inclusão, a questão do suporte? ah, Como é que você hoje, logo logo e também é um profissional dessa área, enxerga o contexto que nós temos hoje? Eu penso que hoje em dia a coisa já melhorou bastante, né? Eu digo isso justamente porque a minha família está nessa causa desde 2012. Então, assim, quando a gente começou a falar sobre isso, ainda era tudo mato, por assim dizer. A gente que desbravou isso tudo porque antes da gente não se ouvia falar de autismo na época que a gente começava a falar assim. Você ainda não tinha, como eu posso dizer, toda essa ampla divulgação, esse Uhum, amplo reconhecimento. Ainda não tinha lei do autismo, não tinha lei Berenice Piana, você não tinha nos lugares sinalizado, né, com o cordão do uhum, quebra-cabeça, não tinha nada disso quando a gente começou a falar a respeito. Então, o que eu percebo hoje é que a coisa já melhorou bastante, mas ainda tem-se muito o que melhorar, porque o foco ainda é muito nas crianças, né? uhum. A gente observa agora essa demanda muito forte entre as crianças, né? Só que, como eu posso dizer, isso não é uma coisa nova, né? Muita gente, Exato. infelizmente, pensa erroneamente que está aumentando muito o autismo e até criam conspirações a respeito disso. Uhum, Mas não, isso é uma coisa muito antiga. Hoje em dia, olhando para nossa família, a gente percebe isso, que isso já vem de, que no nosso caso é genético, já vem de uhum. muitas gerações, né? Então eu penso que ainda tem-se muito que falar acerca do autismo em adultos. Legal. Que daí sempre aquela, pelo menos por enquanto, a gente fala, usa sempre a expressão forte, mas a associação como se fosse uma doença e que aquilo tem alguma cura ou não. Até ontem eu estava lendo uma reportagem sobre isso, se não me engano, na China ou no Japão, que agora eles estão tentando isolar alguns núcleos no sentido de procurar a cura. Hum, Cara, assim, a gente vai ver ainda, talvez, muita coisa ainda falando sobre isso, né? uhum. Bem, ainda, nós estamos ainda num território ainda de pisar em ovos ainda nesse sentido. Sim, a gente é uma área ainda a ser desbravada, né? E hoje para você, Leandro, quais são vamos falar assim, as experiências as experiências mais prazerosas que o autismo te trouxe, e quais ainda são os grandes desafios para você? As melhores experiências, né, que o autismo me trouxe, eu diria, é justamente o fato dele me proporcionar uma certa empatia a mais com as pessoas, por um lado, né? Porque assim, por outro lado, eu acabo muitas vezes não sendo tão perceptivo assim, né, na questão social. Então, às vezes eu posso parecer muito apático e tudo mais, mas não, na verdade, eu penso que eu sou bem empático, na verdade. Eu realmente eu sinto muito pelas pessoas e tudo mais. Eu sempre procuro ser o mais tolerante possível, o mais empático possível com a dor alheia, com as capacidades alheias. Eu nunca tento, sei lá, me colocar acima de ninguém, pelo contrário. E também, pô, eu posso dizer, né, a questão dos meus hiperfocos, né, que eu acho uma coisa maravilhosa, esse fascínio que eu tenho pelo mundo e pelas coisas e por aprender coisas que nem sempre as pessoas percebem, né? De ter Uhum, esse olhar que nem sempre as pessoas têm, estabelecer associações que nem sempre as pessoas conseguem estabelecer, né? E de forma completamente natural,
sem realmente um esforço ali envolvido, sem me esforçar Sobrenatural, né? para aprender ou para estudar e ler. Muitas pessoas acham que eu leio bastante, eu não leio quase nada. Eu não leio quase nada porque até por causa do meu problema de visão, né? Para mim dificulta muito essa questão da leitura, mas eu penso que o melhor aspecto do autismo para mim é isso, né? Até porque isso é uma coisa que até fascina um pouco as pessoas, Uhum. pelo que eu observo, né? E é uma coisa que eu gosto bastante. Agora, o principal desafio, né, que você citou também, para mim realmente o principal desafio é eu me adequar à nossa sociedade, né? Porque a sociedade, né, eu sou do tipo que eu gosto muito de padrões, eu gosto muito da coisa certinha, organizada, bem feito, né? Se é para ser no horário X, é horário X, Uhum. não é para ser outro horário. Se eu não posso, sei lá, estacionar num lugar, parar num lugar, eu não paro. Simples assim. Agora parece que aqui, principalmente no Brasil, né? Parece que aqui, você tem lei que pega, você tem lei que não pega, né? A coisa pode ser assim, mas também pode ser assado. Isso me deixa muito perdido. Uhum. Muito perdido. Eu percebo que eu tenho muitos prejuízos aqui muito por causa disso, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que quando é para estacionar o carro, sabe? Se não tem vaga ali perto, eu estaciono nem que seja 3, 4 quadras de distância. Para não fazer barbeiragem, para não estacionar errado. Uhum. É isso aí. Então, assim, isso é uma das coisas que gera prejuízo, né? Outra coisa também é a minha questão sensorial, que infelizmente eu percebo que muitas pessoas não respeitam. Não respeitam o meu problema com som, não respeitam a minha questão auditiva, que em mim é bem forte. Tanto que um dos principais ambientes que eu tenho dificuldade por causa disso é justamente a academia. A academia, para mim, acaba sendo muito difícil por causa dessa questão do som, do barulho, porque você tem aquelas pessoas que querem um som alto, né? Exato. E para mim isso é um obstáculo enorme. Eu quase parei de fazer academia por causa disso, inclusive. Eu passei a fazer agora às 5 da manhã, justamente por ser um horário mais vazio, para, sei lá, justamente para por essa questão sensorial, né? Para evitar esse desrespeito, já que as pessoas querem som, querem barulho, não querem nem saber. Eu vou no horário daí que tenha menos pessoas, justamente para evitar mais problemas. Leon, você falou uma coisa muito importante, que é a questão que é o que a gente fala, de buscar uma adaptação à sociedade. Aí muitas pessoas esquecem o quanto que isso traz uma sobrecarga para nós no sentido de desregulação. Acho que também, lógico, junto a toda a questão de falta de conhecimento, falta de empatia, né? Muitas vezes a pessoa, pois, ele que, ele que se vira, eu não estou nem aí, a questão mesmo do egoísmo. Fala um pouquinho para nós, né, agora do ponto de vista profissional mesmo, do ponto de vista conceitual, o impacto que isso traz para nós no sentido de ter que mascarar e o quanto que isso é danoso para nós. Isso gera um certo desgaste, né? Porque daí nisso tudo a gente tem que daí fazer uma espécie de um esforço dobrado, sabe? A gente tem que se esforçar muito mais para atingir as métricas mínimas que a sociedade estabelece e ainda ter que dar conta de outras demandas, né? Que a gente acaba tendo, às vezes em casa, às vezes na família e tudo mais, e realmente o desgaste mental que isso gera, desgaste físico também, porque muitas vezes a gente sente no corpo, é enorme. Na minha época de escola mesmo, por exemplo, eu só conseguia me esforçar para tirar a média. Isso até irritava um pouco a minha mãe, porque a minha mãe, ela sabia que eu conseguia ir bem melhor que isso, né? De fato, eu até conseguiria, mas o que acontece? Na época eu não sabia de nada, eu não sabia do diagnóstico, eu só fui ter recentemente e tudo mais. Então a adaptação era zero. Eu tinha que me adequar 100% àquele ambiente ali. E sala de aula você sabe como é barulho o tempo todo e criança correndo para lá e para cá, e barulheira, e converseira,
e coisa voando para lá e para cá também, e tal. Então, para mim, hoje eu percebo o quanto era desgastante, sabe? O quanto aquele não era um ambiente adequado para eu aprender as coisas, mas que mesmo assim eu tinha que passar por aquilo sem nenhuma adaptação, já que à época a gente não sabia de nada. Foi bem difícil, foi muito desgastante. Mas eu consegui. Que bênção. Vou falar uma vitória Uhum, chegar até aqui e vamos falar assim, entre mortos e feridos, nós estamos vivos uhum. dentro dessa perspectiva. Pois é, porque muitos não aguentam, né? Exatamente, que era o que eu ia comentar agora, que é o alto índice do que a gente tem hoje, da autodestruição, da questão realmente do que a gente chama aí de suicídio, a alta taxa que existe dentro da questão do espectro autista, que é realmente não suportar viver sobre essa máscara e ter toda essa questão da autodesregulação e isso psicossomatizar através das doenças, através das comorbidades, certo, Leandro? Sim, E esse é um índice alarmante, não é? sim, infelizmente, depressão, né? Exato. Outra coisa também. Depressão, automutilação, ansiedade, acaba sendo muito comum entre pessoas autistas justamente por causa dessa grande dificuldade de se adequar e da ausência também de adaptações para essas pessoas, né? Porque, beleza, a gente pode até considerar que, mas é minoria da sociedade, as minorias têm que se adequar às maiorias, né? Não é bem assim. E também eu acho que não é tão minoria assim, não. Pelo que a gente está observando aí, não é tão pouca gente assim para que não se façam adaptações. Existe a questão da autocobrança e a questão da sociedade de que nós temos que render aquilo, render as expectativas do que a sociedade espera a qualquer custo. E isso é Uhum. o que leva a toda essa discussão e toda a questão mesmo da depressão profunda, a busca por medicação para poder tentar controlar isso. Aí a medicação, por outro lado, desenvolve outras situações que acabam quase que sendo piores do que a que nós já temos. Então, é um cenário que ainda precisa ser muito evoluído, Leandro. Sim. No meu caso, por exemplo, né, eu falo que a minha mente é como se fosse uma Ferrari com motor de maré, porque o que acontece? Eu consigo ser muito eficiente, muito produtivo, mas por um período de tempo ali, limitado. Coisa assim de meio período. Passou disso, acabou. Mas assim, esgota por completo. Passou disso, eu fico totalmente sem energia, né? Você já tem essa produtividade, você já definiu quais são os horários já, Leandro? Sim, eu percebo que eu sou muito produtivo na parte da manhã. Não à toa que eu acordo tão cedo para fazer academia, né? Aham. Porque de manhã eu percebo que é o meu maior ápice de produtividade. Que eu consigo realmente fazer assim muita coisa, mas muita coisa em, em pouco tempo ali. E daí na parte da tarde eu percebo que eu já começo a perder um pouco. Já começo a perder um pouco dessa produtividade, e tudo. Daí à noite eu fico inútil. À noite eu fico Arriou, completamente inútil. arriou as baterias. Aham. Tanto que toda vez que tem assim, que tinham, né, demandas na faculdade que eram à noite, eu fazia de tudo para tentar adaptar aí a minha realidade, porque à noite, à noite não dá para mim. Leandro, você tem expectativa de ser um profissional que vá tentar atender o autismo como, eu falo assim, como suporte, como auxílio, ou não é algo que você almeja como psicólogo? Então,
Eu nunca pensei sobre isso, né? Para mim é uma coisa que se acontecer tudo bem também, né? Mas se não for assim, bem também, porque por um lado eu posso sim atender muito bem esses casos, né? Mas por outro eu penso que eu posso atender muito bem as pessoas neurotípicas, né? Uhum. Justamente por talvez eu ter uma perspectiva diferenciada das coisas em relação às pessoas neurotípicas, talvez justamente por isso que eu acabe sendo melhor também para atender essas pessoas. Legal, como uma forma de disseminar o conhecimento e poder esclarecer ainda aquilo que para muitas vezes ainda é muito nebuloso. Sim. Leandro, como é que você hoje, as técnicas que você hoje utiliza para autorregulação, né? Geralmente o celular acaba me ajudando muito nesse sentido, né? O celular para mim acaba sendo uma ferramenta de autorregulação muito importante, por mais que hoje em dia a gente acabe vendo como algo negativo e tudo mais, ainda assim para mim tem me servido muito bem, porque, por exemplo, em sala de aula eu uso bastante celular. Mas eu presto atenção na aula mesmo assim, e eu participo até da aula mesmo assim, Uhum. sempre fazendo perguntas, sempre fazendo colocações e usando o celular a aula inteira, sem fazer anotação nenhuma. E é justamente porque a minha atenção, né, é como se eu fosse o oposto do TDAH, eu estou no outro extremo. Eu presto Uhum. atenção em tudo ao mesmo tempo. E daí, quando eu concentro pelo menos a minha atenção visual ali, né, no celular, eu coloco num joguinho assim que não requer muita concentração, a minha atenção auditiva consegue focar melhor daí no professor, no preletor, Uhum. em quem está falando. Que legal. Então, para mim ajuda bastante. Você usa também a questão de ir para um lugar sozinho, sem luz, para descansar, dormir, tentar apagar também, ou não? Também, também, geralmente quando eu estou bem exausto assim, em casa, tudo isso, e isso também é uma coisa que eu recorro. Legal. Leandro, falar um pouquinho sobre comorbidades. Né? Você citou aí a questão do TDAH, nós temos o toque, transtorno do sono, todas as alterações sensoriais. O que dentro dos estudos hoje tem sido mais agravante para o TEA? Pro Theo, bom, eu acredito que tudo isso meio que faz parte, né? Porque pessoa autista, cada autista é muito diferente Legal. um do outro, né? E isso é o que torna ainda mais complexo da gente lidar com essa neurodivergência. Cada autista é muito único, assim, apesar da gente ter ali Uhum. as questões que se repetem, que a gente acaba por enquadrar no diagnóstico. No meu caso, pelo menos, o que mais me afeta é justamente o transtorno do processamento sensorial, que é justamente a minha questão com estímulos Uhum. visuais, auditivos, que eu preciso o tempo todo estar ali cuidando bastante. E um pouco também o transtorno do sono, né? É uma coisa que eu ainda não tenho tão grave assim em mim, já que eu penso que é justamente por eu não ter tantas preocupações assim, porque se eu tivesse seria bem pior. Mas eu tenho um prazo ali que eu preciso dormir, sabe? Eu preciso, se eu não dormir, por exemplo, até às 11 da noite, provavelmente eu não vou dormir mais. Provavelmente eu não vou dormir mais, né? Se eu perder o trem das 11, para mim acabou. Não durmo mais. Então, isso acontece às vezes. Acontece às vezes e é um problema. Vai ficar igual vagalume. Aham. Virar a noite acordado. Leandro, quais são ainda os seus sonhos, cara? Quando você olha para frente, o que ainda você fala, puxa, eu quero chegar nisso, eu quero, ainda sonho com isso, ainda quero isso. O que vem na sua cabeça quando você olha para frente e fala, o Elian tá nesse rumo? O meu grande sonho seria ter tempo para me dedicar aos meus múltiplos hobbies, né? Que nem, por exemplo,
ter tempo para me dedicar aos meus idiomas, ter tempo para me dedicar também às artes, né? À música. Uma coisa que eu não comentei também é que eu participo de um canal de fã-dublagens. Não, que Dublagem é legal. uma área que eu gosto bastante, as pessoas sempre até me recomendavam por causa da minha voz e tudo mais. Então eu participo de um canal de fã-dublagem chamado C Animation Fandubs, Que legal. que daí a gente dubla bastante coisa, né? Animações, jogos ali e tal. Já é um canal ali que está relativamente bem, com mais de 100 mil, 200 mil inscritos, se eu não me engano. E eu participo algumas vezes ali e tal. Esse ano eu não participei muito, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. É um dos meus hobbies, assim, eu gosto bastante dessa parte. Não pretendo partir para a parte da dublagem oficialmente no futuro, né? Porque aí é outros 500. Mas esse é um hobby que eu gosto, que eu Que participo legal. bastante. Então eu diria que a minha grande meta é justamente ganhar bastante dinheiro trabalhando pouco. Vou compartilhar essa fórmula aí. Ganhar muito trabalhando pouco, justamente para eu ter esse tempo para me dedicar aos meus hobbies, sabe? Que Não é legal. porque, eu sou preguiçoso, porque eu quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Não, é justamente para eu ter tempo para eu me dedicar a todos esses hobbies, porque se não, mesmo se eu ganhar muito, mas trabalhando muito também, eu não vou ter esse tempo. Entendi. Ou seja, a qualidade de vida, de certa forma, ela acaba sendo comprometida. Sim. E família, né? Família em. Sonha, filhos, Assim, como é que tá isso? não é uma coisa que eu tomo como absoluto no sentido de que, eu vou buscar, eu vou correr atrás, mas é uma coisa que eu penso que, se eu perceber que tiver acontecendo, se eu perceber que Deus, que a vida me fornecerem as condições ali para que isso ocorra, né, meio que de forma natural, sem ser uma coisa forçada, aí sim eu vou embarcar, né? Eu vou pensar daí em Legal, legal, casamento, em filhos e tudo mais. Mas por enquanto não é uma coisa que eu tô correndo atrás. legal. Leandro, eu te perguntei isso porque a gente tem recebido alguns comentários, da preocupação que as pessoas têm a partir do momento que elas se identificam como recebem o diagnóstico e percebem e têm o conhecimento de que isso é algo genético, elas têm a preocupação de que isso vai afetar aí a sua genealogia. E muitos ainda já falam de não quererem ter filhos para que eles não, de certa forma, sofram. Como é que você enxerga isso, Léo? Olha, eu entendo muito bem essas pessoas, sabe? Eu realmente entendo essa preocupação delas. Acaba sendo, em partes, uma preocupação que eu mesmo tenho, porque eu percebo o quão difícil é cuidar de mim mesmo, quem dirá cuidar de outra pessoa que tem as mesmas condições, ou até pior, ou até às vezes um nível de suporte maior Exato. do que o meu, né? Então tudo isso acaba sendo pensado também da minha parte, tudo isso é colocado na balança, né? Tanto que talvez uma coisa assim que eu acabe fazendo no futuro, quando eu chegar nos meus 30 e poucos anos, é justamente guardar meu esperma, né, em bancos de esperma, justamente porque eu sei que se eu ficar mais velho e eu for adiando essa coisa de ter filho, ficar mais velho, a chance é bem maior de vir com alguma deficiência, né, não só autismo, como outras ali, como comorbidades Uhum. e problemas. Então é uma coisa que eu posso acabar fazendo, mas que mesmo assim, mesmo se eu fizer tudo certinho, sempre tem os seus riscos associados, né? Então eu entendo sim essas pessoas. Porque a gente fala assim, puxa, nível de suporte um, ok, eu tenho tenho uma certa independência, tenho as minhas comorbidades, aí a preocupação, puxa, nível de suporte 2 ou 3, pela questão genética, qual que é a chance de vir de uma situação talvez
mais grave do que a minha. E é onde entram decisões como essa. Sim, mas eu também penso que se a pessoa ela é uma pessoa autista, assim, reconhece as próprias limitações e mesmo assim quer ter filhos, que tenha quantos filhos puder ter, assim, quantos filhos sentir que for capaz de cuidar. Porque eu também não defendo nenhum tipo de Uhum, eugenia ou controle genético nesse sentido, de jeito nenhum. uhum. Mas ao mesmo tempo eu penso que é individual, que vai dar consciência de cada um, que vai dar consciência do casal analisar ali quais são as suas circunstâncias. Eu falo sim, por exemplo, eu vim descobrir, eu já tinha dois. Já. Não tinha nem como pensar em voltar atrás. Ah, mas até onde eu sei, nenhum deles Não, tem sinais, né? graças a Deus nenhum tem sinal. E, assim, a gente já, Carol, de novo, indo atrás, pesquisando, corre, vai, pergunta, compartilha com a terapeuta e vai. Então, vamos descansar, vamos. Mas a primeira coisa assim que mais me preocupou mesmo quando veio o diagnóstico puxa, e se um dos meus filhos também for? Como é que eu vou fazer? Aí fica sempre aquela preocupação. A gente acompanha algumas outras pessoas que o pai, a mãe tem, de certa forma, mas aí o filho é o estado mais agravante. Aí eu fico pensando sempre naquela situação. E o dia que esse pai e a mãe faltar, o que que vai ser deles? Ah, isso é um problema, assim, uma questão que a gente vem pensando assim bastante. Na minha família é uma coisa que a gente pensa também, não à toa que a minha família tem esse projeto, né, o projeto Autismo na escola, justamente levando conscientização a respeito desse tema, porque o que acontece, se a gente não tratar essas crianças agora, não tentar fornecer o máximo ali de estimulação possível, assim, até para que haja uma evolução, né? Porque no autismo é possível muitas vezes a criança Uhum. evoluir de um quadro de nível 3 para nível 1 de suporte ali e tudo mais, mas tem que ser feito cedo, tem que ser feito tratamento cedo. Porque senão o que que acontece? Um dia essas crianças vão crescer, que elas vão Exato, crescer, vão virar adultos, os pais delas eventualmente não vão estar mais aí. O que que vai ser delas? exato. Elas vão ou para a rua ou vão ser institucionalizadas, né? Mas até isso é improvável, porque hoje em dia se combate muito a institucionalização, né, de pessoas que têm questões de saúde mental ou neurodivergência ou coisas assim. Então, o que vai ser delas? Vai acabar que a gente vai ter uma massa delas no meio da rua, se colocando em perigo, colocando outras pessoas em perigo também, né? Então, a situação assim bem alarmante. Por isso que a gente tem essa preocupação muito grande, sabe? De fazer o máximo agora para tratar o máximo de crianças que a gente puder, justamente para no futuro a gente não ter esse quadro tão agravado quanto ele potencialmente pode estar se nada for feito agora. Como é que tem sido essa receptividade, Eliane, ah, do projeto para as pessoas e para as famílias? É lógico que a gente tem toda a questão também da deficiência do nosso sistema em termos de suporte. Então, nós temos problema com profissionais, nós temos problemas com redes de apoio, nós temos problemas com casas especializadas para receber essas pessoas. Como é que isso tem sido colocado dentro do projeto? Aí, como é que isso tem sido absorvido pela sociedade, e pelos poderes, nesse caso? Então, o grande foco do projeto, né, do projeto Autismo na Escola, o próprio nome já diz, são as escolas, justamente porque nas escolas a gente tem as crianças. A gente tem as crianças e a gente tem os professores também. E o nosso foco com o projeto é atingir resultados
principalmente a longo prazo, né? Porque são justamente essas crianças que vão ser os professores de amanhã, que vão ser os doutores de amanhã, os funcionários públicos de amanhã. E se eles já tiverem essa conscientização, já começar com essa idade, a gente pensa que daí no futuro a gente vai ter um número bem maior de profissionais conscientizados a respeito, que já vão ter essa noção, que já vão ter essa convivência, para ir lidando com isso, né? Justamente porque um dos problemas que a gente tem hoje em dia é isso, é a falta de conscientização, é a falta de conhecimento a respeito, né? E de aceitação, principalmente por causa do preconceito, né? Mas se a gente trabalha isso desde criança, a chance do preconceito persistir é mínima, é bem pequena, porque ela já aprende a lidar com aquilo já muito cedo. Agora sim, iniciativas sobre o atendimento, né, dessas crianças e tudo mais, aí é uma coisa que tem que partir do setor público, né? Nós temos muitas clínicas privadas hoje em dia, né, que fazem esse atendimento. A prefeitura já é obrigada, inclusive, a pagar esse atendimento para muitas crianças. Mas o certo mesmo é que se trabalhe para que a gente tenha algo mais amplo assim, né? Para que a gente tenha realmente ali edifícios que atendam essa demanda dessas crianças neurodivergentes como um todo, né? E que seja público. Seja público justamente para atender o máximo de crianças, o máximo ali de neurodivergências possível, para que no futuro a gente não tenha que apagar um incêndio, né? E no Brasil a gente tem essa mania de apagar Deixar incêndio, tudo para a última hora. de deixar o problema ali sair do controle para fazer alguma coisa. Entendi. Lian, uma pergunta assim, muito importante também. A dificuldade que nós temos hoje dos adultos que são autistas de assumirem o seu diagnóstico hoje, na sua visão, qual que é a principal causa disso? Não, eu diria que a principal causa disso é justamente a falta de conhecimento das pessoas, né? Das pessoas ali à volta, justamente porque ainda associa-se autismo muito a, sei lá, a deficiência, a pessoa que é de alguma forma inválida ou coisas graves assim nesse sentido, tanto que durante muitos anos pessoas autistas foram institucionalizadas, foram mandadas para manicômios, para esses ambientes, para serem isoladas da sociedade. Então, infelizmente, muito do problema é o preconceito. Preconceito esse que deriva da falta de conhecimento e de conscientização das pessoas. Então, acaba que muitos adultos têm esse receio de assumir isso para a sociedade, justamente por receio desse preconceito ali, dessas represálias que elas podem acabar sofrendo por parte da sociedade ao assumir isso, né? Tanto que mesmo eu assumindo o meu diagnóstico, ainda assim eu tenho receio de deixar isso tão aparente, sabe? Eu tenho receio de usar o cordão em todos os ambientes que eu vou, justamente por esse receio, sabe? De ter problemas com as pessoas. Da não aceitação. Uhum. Lian, caminhando aí para o nosso final, cara, que mensagem você deixaria em dois sentidos? Primeiro, para os que já são autistas, que são diagnosticados, e para a sociedade que ainda caminha para absorver um conhecimento ainda da forma como realmente nós precisamos de acolhimento, de aceitação e de realmente de receptividade. Quais mensagens você deixaria para esses grupos? Bom, primeiramente, para as pessoas que são autistas ou que estão aí buscando o diagnóstico, eu penso que a principal mensagem é para elas se aceitarem.
busquem a autoaceitação, busquem o autoconhecimento, busquem respeitar a si mesmos, respeitar as próprias limitações, respeitar as próprias questões. Aceite que muitas vezes não vai dar para você ali ser 100% como os outros querem que você seja, ou as expectativas, se adequar 100% às expectativas que os outros projetam sobre você. Não dá e tá tudo bem. O importante é que você busque as suas potencialidades, que você busque aquilo que você faz bem e que lhe faz bem também. Eu penso que o mais importante é isso, sabe? A busca da autoaceitação e do autoconhecimento acerca de quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, quais são os meus limites e como trabalhar isso da melhor forma que eu puder. Agora, para a sociedade, né, o que eu diria é justamente buscar conhecimento a respeito, pesquisar a respeito, procurar se informar e procurar ter o máximo de empatia que puder, sabe? Reconhecer que é uma pessoa que nem sempre vai se expressar muito bem, que é uma pessoa que, por vezes, pode acabar soando até inconveniente na hora de falar, na hora de dizer algumas coisas, né? Justamente por ter essa dificuldade de detectar o contexto, de ter essa dificuldade social, né? Reconhecer que é uma pessoa que às vezes vai ter algumas limitações nesse sentido, em questões sociais, nem sempre ela vai estar disposta a participar de eventos sociais, né? De festas, de reuniões, de coisas assim. É uma pessoa que às vezes você fazendo ali só algumas adaptações no seu ambiente, você já vai ter ali melhorias, você já vai ter ali, você já vai ter um ambiente muito melhor e já vai se integrar também muito melhor essa pessoa ao ambiente de trabalho, ao ambiente da própria família também, e tudo mais. Então, a minha mensagem é essa, né? Que busquem também conhecer melhor essa pessoa e que busquem ter mais empatia. Que legal, Leandro, que legal. Assim é bom, primeiro, ouvir a sua experiência, a sua vida como exemplo. Eu falo, tenho sempre compartilhado, eu vou continuar usando. Elian serviu de ponte para mim, assim também como a gente espera aqui tudo isso que nós temos, que nós estamos trabalhando e também com as outras pessoas, também que sirva de ponte para você, né, que muitas vezes também tá ali escondido, mascarando, carregando todo esse sobrepeso, essa carga, e a gente sabe os danos que isso pode causar para você, para sua família, e para todas as pessoas que estão ali ao seu redor. O conhecimento liberta, o conhecimento te dá uma nova perspectiva de vida. Há uma frase que eu gosto de usar muito, a partir do momento que eu tomei a consciência, foi a primeira coisa que eu coloquei no papel, que a vida não parou, ela só ganhou um novo trajeto, só que com menos surpresas. Porque você começa, o autoconhecimento vai te ajudar a trilhar agora esse novo caminho, esse novo projeto de vida e vai te levar aí a novos horizontes com uma qualidade de vida muito melhor, menos sofrida, aí com uma perspectiva que vai te abrilhantar em vez de te esconder o brilho que muitas vezes existe dentro de você. Então, Liam, obrigado, cara. Agradeço mesmo pela sua participação aqui conosco. Tenho Eu que certeza agradeço. que vai ajudar também muita gente que vai nos assistir, né, que tem nos acompanhado e também que vão poder compartilhar todo esse conteúdo e que você continue, cara, sendo esse cara brilhante que você é. Deus continue usando a sua vida mesmo para alcançar ainda e fazer a diferença na vida de muitas pessoas, assim como fez para minha família, e que você seja um grande homem de Deus aí usado na sua profissão ou em tudo aquilo que você fizer, viu? Amém. Só tenho a te agradecer e agradecer por essa oportunidade de nós falarmos aqui. É breve, mas profundo em termos de conhecimento, em termos de experiência. Muito obrigado, viu, Leandro? Eu que agradeço. Gente, ficamos por aqui. Mais um episódio do nosso Mentes que Brilham.
Peço a você, compartilhe, leve esse conteúdo para todas as pessoas que você conhece e eu tenho certeza de que isso também vai ser uma ponte para vocês em termos de conhecimento, em termos de busca e também de aceitação e também de suporte para ajudar as pessoas que você conhece e que precisam da ajuda e precisam também do apoio de vocês. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!